Fala, instalador e profissional da área de energia solar, me conta, você já foi aquele cara que esperou ter a ferramenta perfeita para começar a fazer as suas primeiras vendas? Ou você já foi aquele cara muito mais esperto que primeiro vendeu e depois foi atrás das ferramentas? Hoje a gente vai trazer para vocês uma aula bem completa a respeito de ferramentas necessárias para a instalação de energia solar, e eu preparei dois cenários bem bacanas, um cenário para quem está começando no mercado e possui pouco orçamento, mas mesmo assim não quer deixar de fazer um bom serviço, e um outro cenário para você que já está no mercado, já possui caixa disponível e quer investir em boas ferramentas para melhorar o nível de execução e excelência do seu serviço. Então, se você quer saber tudo sobre essas ferramentas, quais são e o que é necessário efetivamente, bora para esse vídeo aqui. E para começar esse vídeo, eu gostaria de falar que eu vejo muita gente que está começando, não só no mercado de energia solar, como em qualquer outro mercado, simplesmente esperando ter a ferramenta perfeita ao invés de começar a vender. E o aprendizado principal do vídeo de hoje, principalmente para você que está começando, é que você não se prenda no equipamento X ou no equipamento Y para dar os seus primeiros passos. O primeiro passo você já pode dar hoje. Tudo que vem depois eu costumo chamar de passo 2, e o passo 2 só fará sentido depois de você ter se colocado em movimento. O passo 2 é muito importante, claro, nós estamos cientes disso e obviamente estamos aqui pelo cliente para prestar um bom serviço, ser reconhecido e fechar cada vez mais negócios até você deixar de ter clientes e começar a ter fãs da sua marca. Porque no final, se você está no mercado, você sabe que é sobre diferenciação e não sobre preço ou sobre ser mais um desses muitos que existem por aí que só se preocupam em vender a todo custo e acabam esquecendo de que negócios são sobre pessoas e não sobre produtos. E quando falamos de energia solar, não podemos esquecer que estamos nos referindo a uma instalação elétrica. E tudo que envolve eletricidade envolve risco e só deve ser executado por pessoas capazes. Bom, e agora que você já fez esse acordo comigo, que não vai ser a ferramenta que vai te travar, eu quero te dizer que hoje a gente vai cobrir aí toda a parte de ferramenta de forma bem completa, e para ir de encontro ao que eu falei no começo do vídeo, eu preparei aqui dois cenários basicamente, um cenário visando atender você que está começando no mercado, muitas vezes possui pouco caixa, mas mesmo assim não quer deixar de ter tudo que é necessário para prestar um bom serviço. E um outro cenário mais profissional, digamos assim, para quem já possui clientes e está buscando um nível de excelência maior, já está aí fechando seus sistemas de 70, 200, 300 kW e por aí vai. E agora está realmente buscando aumentar a qualidade das suas execuções, já que já possui esse caixa inicial que é necessário. Vale lembrar que uma das principais causas de incêndios em sistemas fotovoltaicos ocorre na parte de acabamentos elétricos, que envolve a parte principalmente da crimpagem dos conectores de corrente contínua e conexões CA dos inversores. É por isso que você não precisa da ferramenta e sim, antes disso, do conhecimento de como utilizá-la da maneira correta. Bora para o que interessa? Bom, então eu trouxe aqui uma apresentação a respeito das ferramentas necessárias. Gostaria de iniciar essa apresentação dizendo que uma instalação fotovoltaica nada mais é do que uma instalação tradicional em baixa tensão, com algumas particularidades que a gente vai ver aqui, principalmente na parte de corrente contínua, que a gente não encontra isso em sistemas residenciais de baixa tensão. Desse modo, boa parte das ferramentas que a gente vai trazer aqui, elas são úteis tanto para instalações elétricas, na verdade elas já são utilizadas nesse mercado. Então, se você é eletricista, instalador de alarme, por aí vai, manutenção predial, você já vai estar familiarizado com boa parte das ferramentas que a gente vai trazer aqui. Porém, a gente vai ter a adição de alguns equipamentos específicos, como eu já falei para vocês. Então, vamos dar início aqui. Basicamente, quais são as ferramentas essenciais? Como eu mencionei para vocês, para você que é iniciante, eu vou estar trazendo o kit indispensável, digamos assim. Obviamente que tudo, nem
nem tudo que está aqui é de vital importância, vão ter coisas que têm um peso maior do que outras e a gente vai ver um pouco disso mais à frente. Bom, para começar, o primeiro equipamento indispensável, alicate universal, alicate mais conhecida, padrão. Depois disso, a gente vai para o alicate para terminal tubular, então para fazer toda a parte de conexão CA ou conexão com DPS ou algum outro componente, você vai poder estar utilizando esses terminais ao final do seu cabo. Aqui, muito importante, agora isso aqui é específico de instalações solares, que seria um alicate crimpador MC4 mais uma chave de aperto do MC4. Essa aqui basicamente é a alicate e essa seria a chave de aperto. Aqui tem outras imagens. Basicamente aqui você vai colocar os polos metálicos positivo e negativo do conector MC4 para fazer a crimpagem. Depois a gente vai botar alguns vídeos para vocês também para ficar bem claro essa parte. E logo após fazer a conexão do cabo por dentro do miolo aqui do conector, você vai ter que fazer o aperto dele para evitar que entre água nessa conexão e que também fique bem firme. Depois disso a gente vai precisar de um alicate decapador, muito útil aí para fazer as conexões elétricas. Um alicate de corte também para cortar os seus cabos, tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada, principalmente de corrente contínua. Alicate de bico fino para fazer alguns acabamentos, utilizar em locais em que a alicate convencional não consegue chegar. Depois disso, um jogo de chave de boca, isso aqui principalmente para a parte de estrutura metálica dos módulos, estrutura de fixação, pode ser também um jogo de chave combinada. Depois disso a gente vai para uma bolsa com fundo antiderrapante, isso aqui serve para que ela não escorregue quando você estiver em cima do telhado e também facilita levar todos os seus materiais, as suas ferramentas para a obra. Depois disso, principalmente para os grampos intermediários e grampos finais da estrutura metálica dos módulos, a gente utiliza chave Allen e para alguns inversores a gente vai ter que utilizar a chave Torx, que é essa aqui de baixo. Depois a gente vai ter um jogo de chave de fenda e jogo de chave Phillips para parafusos aí de carcaça de inversor, que a gente tem que fixar alguns parafusos ou apertar DPS, disjuntor, por aí vai. Indispensável, e aqui vale lembrar, como eu falei, tem itens que a gente consegue dar um pouco mais de peso, sem dúvida a parafusadeira com bateria extra e os bits e brocas, é esse item no caso, principalmente uma parafusadeira com bateria extra, porque senão você vai estar lá em cima do telhado cada 2, 3, 4 horas, sua bateria vai descarregar, então é bom que você tenha baterias extras. Um jogo de bit, canhão para sua parafusadeira, principalmente para apertar as estruturas dos módulos, os grampos intermediários, às vezes os mini trilhos que são fixados em telhados de zinco, por exemplo. Também vão ter os bits Allen, que são muito utilizados aí para os grampos intermediários e grampos finais. Um jogo de brocas aí, se você precisar, a broca de concreto, madeira e ferro. Depois disso, uma trena de fita de 50 metros, e aqui a gente pode falar que é um item também indispensável, porque para poder instalar você vai ter que saber as medidas, vai ter que, enfim, ver como é que é o telhado, todos os obstáculos e por aí vai. Isso aqui vai te ajudar. Linha de nylon e nível. Nível principalmente para deixar os módulos nivelados e linha de nylon para você seguir com a estrutura de fixação, é muito utilizado. Linha de nylon grossa a partir de 1 milímetro. Indispensável também multímetro CCCA, importante que ele seja CCCA. Tem alguns multímetros que são só do tipo CA. Outra coisa que é importante a respeito de multímetro é a tensão máxima de aplicação. Então, se você tiver com uma string às vezes muito grande, superior a 1000 volts, nem todo multímetro vai conseguir medir isso. Serrinha para metal e canos, às vezes pode ser útil se tiver algum obstáculo, alguma interferência ou precisar cortar um pedaço de alguma coisa lá na obra. Luva de poliamida para proteção mecânica, isso aqui principalmente para suas mãos, para evitar, principalmente em eletrocalhas metálicas, de cortar os seus dedos. Um jogo de terminal, ilhós, olhal e de compressão, isso aqui principalmente para acabamento no cabeamento CA. Um passa-cabos, a depender de como são os eletrodutos existentes, você vai ter que passar novos cabos e às vezes se você não tiver esse passa-cabo ou cabo-guia, que muitos chamam, fica difícil de fazer essa passagem. Aqui é a vaselina especial para profissionais, ela vai te ajudar exatamente na questão de passar esse cabeamento por dentro dos tubos já existentes, né, dos eletrodutos, dando uma lubrificada, fica mais fácil, né, de passar ele. Lápis, caneta, canetão ou giz para fazer as marcações da obra de alguma distância, às vezes marcar algum lugar para você
ter que furar e por aí vai. Fita isolante para fazer algum acabamento, alguma coisa que seja necessária, alguma isolação. Uma bota com bico em PVC, isso aqui principalmente antiaderente, para você que está em cima do telhado aí não escorregar. Depois a gente vai para óculos de sol, chapéu e térmica. Isso aqui entraria com certeza nos itens indispensáveis, porque quem já trabalhou um dia inteiro de sol em cima de um telhado de zinco com reflexo, sabe que final do dia, se não tiver de óculos escuro, vai estar com certeza com uma dor de cabeça bem forte. Muita água também, sempre útil. Chapéu com proteção do pescoço, evitar de queimar. Capacete, cinto de segurança, talabarte e trava-quedas, indispensável aí para trabalho em altura. Preferencialmente 5 cintos com 5 pontos de içamento. Talabarte com trava-quedas, para você colocar esse trava-quedas na linha de vida e toda vez que você cair ele te trava, então vai evitar, vai poupar muitas vezes a sua vida, aumentar a sua segurança. Corda de poliamida para a linha de vida com fitas de ancoragem e mosquetão, isso aqui a depender do telhado, do cãibro, de como que é, o local que você tem disponível para fixar, é muito bom ter essas fitas aqui, pois facilita demais a instalação da linha de vida. E também mosquetão para fazer aí o fechamento de alguma fita, alguma coisa que seja necessária. Indispensável também, pessoal, para subir no telhado, escada de 7 metros, muitas vezes aí no segundo, terceiro piso, a sua instalação, então tem que ficar ligado. Bom, esse foi basicamente o jogo de ferramentas no nível mais iniciante para você que está começando no mercado, e agora a gente vai ver o jogo de ferramentas profissional. Agora, para você que já está no mercado, já possui mais caixa para investir, quer melhorar o acabamento das suas instalações, às vezes quer deixar de alugar um equipamento que eventualmente você está alugando para poder fazer o seu serviço, vamos para a lista. Aqui a gente tem como item número 1 uma furadeira de alto impacto mais um rompedor, isso aqui principalmente para furação de lajes, esmerilhadeira para você poder fazer acabamentos muitas vezes, às vezes fica uma quina muito pontiaguda, às vezes você tem que cortar alguma telha, cortar algum pedaço de telhado metálico, alguma coisa de estrutura, então essa esmerilhadeira ela vai te ajudar a fazer esse tipo de acabamento. Um alicate hidráulico para poder fazer a crimpagem do cabeamento CA, principalmente dos terminais de compressão. Uma cinta para inçar módulos, bem bacana aí para poder puxar os módulos para cima do telhado. Também tem algumas escadas que você consegue escorar o módulo nela e ela é motorizada, então consegue levar os módulos para cima. Um uniforme segundo a NR10, esse uniforme aqui anti-chamas e tudo mais. Luva de borracha para segurança elétrica. Se você estiver trabalhando aí com tensões elevadas, correntes elevadas, você consegue fazer manutenção às vezes em barramento vivo com esse tipo de equipamento. Um drone para você poder bater foto de telhado, foto de possíveis local de instalação, monitoramento de áreas e por aí vai. Câmeras termográficas para fazer inspeção térmica de quadros, para ver se não tem nenhum ponto quente, alguma instalação mal feita que tenha que ser revista. Um detector de tubos ou canos na parede, muito importante aí para você evitar de furar algum cano existente, principalmente de água ou mesmo de elétrica. Uma máquina de limpeza de módulos para você que quer prestar aquele serviço de pós-venda para os seus clientes ou manutenção preventiva. E basicamente essa foi a nossa lista de equipamentos, pessoal. E para a gente poder resumir, trazer aqui umas considerações a respeito de tudo que foi falado, eu trouxe 4 itens muito importantes aqui. O primeiro deles é, como eu já falei, que a atitude vem antes de ferramenta, então não fique esperando você ter todo o recurso do mundo ou todas as ferramentas para você começar a vender, porque é a partir da venda que todo o resto acontece. A empresa basicamente ela só existe para vender, por isso que as pessoas estão ali fazendo as tarefas específicas, porque tudo isso vem depois da venda. O passo 2 seria a terceirização, que assim como você não precisa ter todas as ferramentas, você também não precisa saber fazer tudo que é necessário, basta que você conheça alguém que saiba. Então, ter uma equipe capacitada
ter bons contatos e boas pessoas perto de você, para que se você precisar, você pode terceirizar e poder muitas vezes dar atenção para outras áreas da empresa que estejam demandando a sua atenção. Acabamentos e organização, aqui muita gente peca, então não negligencie os acabamentos da obra, não deixe nada exposto, não deixe sujeira, não deixe quinas pontiagudas, locais que pode eventualmente o cliente encostar e trazer algum malefício aí para ele, um machucado ou causar algum acidente. E por último, mas não menos importante, a parte de comissionamento, porque ao final de toda a instalação, certifique-se de que tudo está dentro do esperado. Então, verifique principalmente a questão de conexões, apertos, nível de tensão das strings, caso seja com inversor string, e monitoramento do inversor, dentre outros. Faça um pequeno teste de antilhamento, tente ligar aquele inversor para ver se está tudo dentro do esperado. E se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai obter bons resultados em suas instalações. E para finalizar, eu queria dizer que as ferramentas elas vão ser apenas o meio e que você sempre deve entregar mais do que o esperado. E isso envolve desde a parte de atendimento, instalação, acabamentos, como eu já falei para você, pós-venda, você tratar bem o seu cliente, você colocar ele no centro de tudo e basicamente se você tiver essas boas práticas, você sempre vai estar adquirindo mais experiência até que você realmente conquiste fãs ao invés de clientes, porque apesar de que muitas pessoas acreditam que vender vem antes de criar um relacionamento, boa parte das empresas que está no mercado há muito tempo sabe que tudo é sobre o cliente. Então, foque em trazer a melhor experiência possível e não somente a melhor ferramenta ou a melhor instalação, porque é isso que vai fazer com que o seu cliente indique mais clientes para você, que outras pessoas vejam o seu trabalho e com certeza ele vai ser reconhecido. Isso vai te trazer bons frutos. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você é novo aqui, não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Deixa pra gente aqui qual foi o seu aprendizado, se você gostou do vídeo e quais outros conteúdos de energia solar você quer ver aqui nesse canal. Não se esqueça, ele foi feito para você. Nós somos a Colmeia Solar e o Sol é o nosso movimento.